passar e entraram com processos e tornaram... Eu fiquei 6 meses depois de eleito, sem saber se eu continuaria no governo. Então, eu fiz um planejamento de 6 meses. Em 2009, eu fiz um planejamento administrativo de 6 meses. Porque todo dia, não vai ser diplomado, não vai tomar posse, não vai o quê, não vai o quê. Tirava a tranquilidade, não pudemos organizar governo, não pudemos sequer viajar, sequer se falar, bom, ganhamos, vamos dar uma relaxada, vamos chamar a equipe. Não, ganhamos, vamos continuar nos defendendo, porque aqueles que foram derrotados não reconheceram a sua derrota e estão tentando brigar com a vontade das urnas. Eu senti na pele isso. Em 2004, o ex-prefeito Cassola também sentiu na pele. Então, eu não achei isso correto. Eu tomei uma outra postura, que é a postura democrática, que é a postura de estadista, que é a postura de quem pensa na cidade. É claro que eu tenho mágoas pessoais. É claro que eu tenho questões de foro íntimo que não me deixam à vontade diante de um processo desse, mas os interesses da cidade e a minha responsabilidade como prefeito é muito maior do que as minhas questões pessoais. Quem que tem prazer de estar conversando, e não estou dizendo do ponto de vista pessoal, com o prefeito eleito, que é uma pessoa que me recebe muito bem, educada, cordial, não temos problema algum, mas quem é que tem prazer de conversar enquanto grupo político, que você tem vontade de dizer, escuta, mas vocês falaram isso, era mentira, quer dizer, rememora o processo eleitoral. Só que nesse momento, você tem que pensar que os interesses do povo de Votorantim são maiores do que os meus. Por isso que eu tenho que terminar o meu mandato de forma digna, eu sou prefeito até o dia 31, isso. Quero que me respeitem como prefeito até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, de manhã, estarei lá no gabinete, entregando simbolicamente as chaves da prefeitura ao prefeito eleito, com a minha esposa Suzana, e quero deixar o meu mandato de forma digna. Eu reconheço a vontade das urnas. Claro que não gostaria, não é uma situação passiva, aconteceu, não, não é. Mas nós temos que ter grandeza nesse momento para que a gente possa superar esse processo e entender que a democracia funciona assim. Eu lutei para que isso acontecesse. Eu dei parte da minha vida para que isso acontecesse. Agora, como é que eu me disponho com isso? Há uma diferença muito grande. Então, eu estou também tentando, com esse gesto, inaugurar um novo patamar de civilidade dentro das relações políticas em Votorantim. As eleições em Votorantim não podem mais continuar sendo feitas como se tivéssemos coronéis, como se fossem questões de vida ou morte. E é bacana, e é gozado que termina a eleição, você encontra o cidadão na igreja, aí você fala, puxa, mas nós somos irmãos de igreja, nós comungamos juntos. Mas aquilo é eleição. Eleição você sabe que pode tudo. Não, eleição não pode tudo, não. Eleição é para dizer a verdade, é para ter coerência do que acontece. E eu estou tentando, com esse sacrifício pessoal, mostrar uma nova forma de relação civilizada e política. Claro que não somos perfeitos, claro que também temos muitos problemas, temos do nosso lado também criado situações que quando você faz uma reflexão maior, fala, puxa, não é aquilo que a gente deveria ter feito do ponto de vista, nós também agredimos às vezes, mas dentro do possível, eu, enquanto pessoa, o Marcos Manso, meu vice, desde o primeiro dia, nós estamos tendo essa postura pessoal. Eu acho que esse é um exemplo que nós temos que deixar para a cidade. Certo. Por falar que você é prefeito até o dia 31 e merece respeito, vamos falar sobre o Toninho agora e sobre o cancelamento da equipe que ia representar Votorantim. Pô, mas você não fala de desfavelamento, não fala de obra nova de PA. Mas isso que dá o tempero. Não fala de Praça do Esporte da Cultura. Vamos falar também. Não fala em recap da Gisele. Não fala em recap da Vila Morim, do Votocel. Tudo que aconteceu depois da eleição não fala. Só fala dessas coisas. Depois assopra. Primeiro as coisas chatas para terminar com as coisas melhores. Vamos lá. O ex-secretário de Esportes e Lazer, Antônio dos Santos, mais conhecido como Toninho do PT, pediu para deixar o cargo e reassumiu a função de vereador para atuar nos próximos 2 meses. Devido à sua volta, a vereadora suplente Marilene Nilman deixou o posto de vereadora.
Quem assumiu a pasta dos esportes foi Rodrigo Bernardes, mais conhecido como Casinha. Em meio a todo esse processo, foi noticiado que a cidade não participará dos Jogos Abertos do Interior na cidade de Bauru neste mês. Você vai ver a imagem aí da reportagem dos Jogos Abertos daqui a pouco. E o prefeito Pivetta foi questionado sobre esse assunto na entrevista concedida à Rádio Ipanema. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista. Jornal da Ipanema. A palavra do prefeito. Bom, prefeito, e nesse planejamento aí não sobrou mais nenhum tostãozinho para levar o pessoal lá para os Jogos Abertos de Bauru? Sobrou, não teria problema algum. Eu tenho que dizer claramente, primeiro, que são 19 atletas. Segundo, que duas das equipes já não manifestaram interesse, que são as equipes, eu acho que de basquete. São duas equipes. A única equipe que realmente queria era do pessoal do ciclismo, queria participar, mas de qualquer forma eu gostaria que tivesse ido. Foi uma decisão, eu tenho que dizer aqui claramente, foi uma decisão tomada pelo secretário de esportes, pela Secretaria de Esportes, sem a comunicação ao prefeito. Aliás, a mudança de secretário lhe pegou de surpresa, não? Pegou, claro que pegou. O Antônio dos Santos foi um excelente secretário, fez um belíssimo trabalho, mas com a não vitória, ele já havia me dito que ele não continuaria no próximo mandato se tivéssemos. Ele queria encerrar, tem alguns negócios particulares que ele está começando, então ele já vinha colocando a sua meta nessa nova empreitada de sua vida, que eu respeito, mas aí com a derrota, com o clima, a questão da transição, ele entendeu que já poderia antecipar a saída dele para o ramo privado, além de que tem aí as semifinais dos campeonatos em Votorantim, e ele foi obrigado a se privar desses campeonatos que são semiprofissionais, você sabe disso. Ele já havia tido contatos, aquela coisa toda, então ele resolveu antecipar. Então, mas foi bem tratada essa questão. Bom, no que diz respeito aos Jogos Abertos, o Votorantim não vai mesmo, isso é fato. Não, eu até tentei, entrei em contato com a coordenação, mas já havia tido congresso técnico. Jornal da Ipanema, 91,1. E o Toninho também foi questionado sobre esse mesmo assunto. Vamos ouvir aí o que o Toninho disse. No mesmo período que você deixou a CESPOL, foi divulgado que as equipes de Votorantim não vão disputar os Jogos Abertos do Interior em Bauru. De quem partiu essa decisão e o prefeito foi comunicado dessa decisão? Na realidade, Luiz, daí é uma coisa muito complexa, né? Nós tivemos várias reuniões, e em uma das reuniões a gente teria que conter os gastos de todas as secretarias, com hora extra, as coisas básicas para o planejamento, para o próximo prefeito. Daí acho que houve uma interpretação, porque eu sei o quanto eu ia gastar, né, como secretário, eu sei que eu ia gastar, porque os Jogos Abertos gasta e muito, e vai ser em novembro. Quando é em novembro, as notas fiscais, alimentação, segurança, transporte, elas vêm para a prefeitura pagar no final de dezembro ou em janeiro. Então, eu achei que foi até ingenuidade minha, achando que não poderia fazer mesmo com o dinheiro empenhado, passar essas notas para frente, né? Mas depois eu fiquei sabendo que não era. Mas também já tinha sido o congresso técnico e tal. Mas mesmo assim, Lu, eu não sei se foi passado. As equipes que iam para os Jogos Abertos, a maioria delas, depois da derrota do Pivetta, desanimaram, perderam, né, o estímulo de trabalhar, porque a Secretaria de Esportes investia nessas pessoas, investia nos projetos. Então, eles imaginaram que não teriam isso, né, o próprio Tonchi, que disputa o Campeonato Paulista, né, de basquete, não vai participar mais, ele parou o projeto dele. Então, algumas coisas assim que ficaram muito... informação desencontrada, né? E, na realidade, o prefeito não foi avisado, ele simplesmente, eu avisei ele, quando avisei ele, ele simplesmente falou, não, dos Jogos Regionais nós temos que participar. Eu falei, prefeito, agora não dá mais tempo, porque já tinha acontecido o congresso técnico, né? Tentamos reaver, porque eu imaginei, assim como na Câmara, como eu fui presidente, eu não poderia deixar R$1 para a próxima gestão,
né, eu imaginei que na prefeitura seria a mesma coisa, mas, tendo a verba empenhada, poderia deixar para o outro ano, né? Então, foi isso que aconteceu. Pivetta, o ex-secretário Toninho de Esportes, bom, duas perguntas, né? Essa decisão dos jogos não participar, né? O que você achou disso? Eu já sei que você tentou até reverter essa situação, mas não dava mais tempo. E o que você achou do Toninho voltar para a Câmara de Vereadores, faltando aí menos de 60 dias de terminar esse processo? A matéria, por si, ela esclarece Sim. o nosso posicionamento, tudo. E em relação, só acrescentar, eu quero parabenizar a Marilene Nilman por todo o trabalho que ela teve até agora. Ela era suplente de vereador, realmente a vaga é do Toninho, ele, no momento que ele a reivindica, não há o que se fazer. A Marilene Nilman teve uma grande atuação como vereadora, senti muito sempre ela não fiel ter... a você, né? E a capacidade que ela tem, né? A luta dela pela educação, pela juventude, uma pessoa muito séria. Senti muito ela não ter sido reeleita também. E o Toninho, que foi um grande secretário de esporte, fez um maravilhoso trabalho, e aqueles motivos que nós apontamos agora. E como vereador, nesses últimos 60 dias, é um direito dele, vai continuar representando também o governo, as propostas do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que já está bem debatido esse assunto. Você não queria dar a sua opinião, o que você acha? Não, é uma decisão de foro íntimo, né? É uma decisão de foro pessoal íntimo, dele. questão Mas pessoal. houve algum rompimento com o PT? Teve com o PT? Não. O problema é a forma como foi conduzido no início, por isso que eu falei depois, o problema foi bem conduzido, mas no segundo momento, porque no primeiro momento pegou as coisas de surpresa, faltou um pouco de diálogo, conversar antes com a Marilene, conversar antes com o partido, aí foi primeiro para a imprensa, depois para nós, né? Então faltou um pouco de jogo de cintura, mas faz parte. Certo. Vamos dar sequência aqui. Esse aqui é um intervalo, Wellington? Não, vamos Podemos tocar. ir? Isso. Tá. Vamos falar do futuro do Pivetta. Vamos aqui ligar a bola mágica. Não. O prefeito Pivetta afirmou várias vezes em entrevista que não pretende mais se candidatar para o cargo de prefeito. Nós já ouvimos, inclusive, os áudios dele falando isso nos programas Debate dos Fatos que realizamos nas últimas semanas. E nesta semana, a Folha de Votorantim publicou uma nota de bastidores informando a possibilidade do prefeito Pivetta assumir uma subprefeitura em São Paulo. Já na entrevista para a Rádio Ipanema, o prefeito foi questionado se ele pretende se candidatar a deputado. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista, é bem curtinho. Jornal da Ipanema. A palavra do prefeito. Para a gente finalizar, sai candidato a deputado estadual, prefeito Pivetta? Não, por enquanto, você que está dizendo. Por enquanto, eu tenho que esperar chegar 1º de janeiro. A voz do povo é que diz, prefeito. Nós temos que esperar chegar dia 1º de janeiro para a gente cuidar da vida. Tá certo. Não, é que o senhor falou... Muita articulação política ainda, tem muita conversa. Nós precisamos continuar, como eu falei naquele dia, eu continuo militante do meu partido, do PT. Né? Dentro dessa militância, a gente continua antenado nas coisas que acontecem. Mas o meu horizonte, eu continuo dizendo, o meu horizonte é a partir do dia 1º, pegar a minha ordem dos advogados, abrir a minha banquinha e começar a trabalhar naquilo que eu fiz a vida toda. Mas se for um gosto do partido, eu vou com sacrifícios. Eu sou um soldado do partido. Soldado, essa frase é bacana. É o gosto, é a vontade. Não, eu não quero cair nesse chavão, porque realmente claro que nós temos um patrimônio eleitoral que você não pode desprezar. E a gente tem sido assediado por deputados federais, por projetos, etc. Mas é muito cedo, a minha cabeça, como você disse, o meu semblante aqui é de quem quer terminar bem o seu mandato, terminar com orgulho, com vontade, fazer as coisas acontecerem. Jornal da Ipanema, 91,1. Então, tá aí o Pivetta falando na rádio que deputado ainda não sabe, né? E na último programa que nós fizemos aqui, soltamos o áudio onde o Pivetta dizia que concorrer à prefeitura era uma coisa também que estava meio descartada. E a gente recebeu várias manifestações aqui, dando conta de que as pessoas, né, pelo menos as que se manifestaram, não gostaria que isso acontecesse, gostaria de ver o Pivetta participando do processo eleitoral local. Foram várias ligações,
foi aí durante toda a semana. Então, acho bom o Pivetta saber disso também. E a questão de ser candidato a deputado ou não, Pivetta, daqui 2 anos, né, 24 meses passa rápido, mas é uma possibilidade que não dá para descartar do ponto de vista do seu potencial político na cidade, né? Sei que agora, talvez, realmente, ainda você está preocupado com esse fechamento do final aí de governo, fechamento de contas, eu sei que a sua cabeça está nisso, mas é uma possibilidade que não dá para descartar, né? Então, Wellington, eu não gosto, eu tenho fugido dessa questão assim, termina uma eleição e no dia seguinte você já está falando de outra eleição. Eu não sou, embora eu esteja militando na política, do ponto de vista eletivo, eu não sou carreirista profissional. Tem gente que termina uma eleição, já comecei a segunda. Não, eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente. Eu termino uma eleição, eu quero terminar o meu mandato, eu tenho que me preparar, o que é que eu faço a partir do dia 1º de janeiro, como é que eu levanto e vou para onde, vou fazer o que exatamente, né? Já estou preparando para isso, graças a Deus, Deus nos dá talento, nos dá oportunidades, tenho recebido, realmente não posso negar, muitas propostas interessantes do ponto de vista profissional, mesmo do ponto de vista político, algumas, essa sondagem de subprefeitura, ela tem um componente político também, mas não é hora de tomar decisão, mas está muito, né, eu acho que é hora das coisas acalmarem. Eu sei, o que tenho claro, eu continuo militando no Partido dos Trabalhadores. Né? Isso para mim está muito claro, é o meu partido, tem um projeto da direita muito forte de derrubar o Lula, a gente sabe disso. Essa história do mensalão nos prejudicou muito na campanha, não só em Votorantim, no Brasil todo, nós sabemos disso. Agora, estranhamente, eles vão levar o mensalão até da metade, quase no final do ano que vem, eles vão cozinhar as penas, então acabou a pressa, estranhamente acabou a pressa. Primeiro tinha pressa de chegar com o julgamento até a véspera das eleições para influenciar no resultado eleitoral. Agora acabou a pressa, agora já não, ano que vem a gente dá pena, o outro vai viajar, o outro vai acontecer, vai embora esse processo, por quê? Porque se acabar rapidamente, condenar, que condenados já estão, mas punir com a prisão os militantes petistas, aquele chamado núcleo, isso é uma festa para a direita. Então, se acontecer agora, até daqui 1 ano e meio, ninguém mais lembra. Agora, se cozinhar o galo, imagine chegar a agosto, setembro do ano que vem, quando já se está falando dos candidatos a presidente da República, a governador, e você ter a imagem do Zé Dirceu, do João Paulo, do Genuíno, do Valdemar, sendo algemados, infelizmente isso pode acontecer, isso tem uma repercussão eleitoral muito grande. Então, é claro que há um projeto para que isso aconteça, infelizmente, algumas pessoas do Supremo Tribunal Federal estão trabalhando a partir dessa opinião pública, liderada pela Veja e pela Folha de São Paulo, para que isso aconteça. Então, tem muito debate que eu quero fazer a respeito disso como militante do meu partido, como militante do Partido dos Trabalhadores. O Pivetta, e por falar em militância, falar em política, os grupos políticos da cidade, o quadro, você acredita que passa a ter mudança a partir desse momento agora em que o PSDB assume a prefeitura e nós temos várias lideranças, né? Você é uma delas, Jair Cassola, o seu vice, que é o Marcos Mâncio, que é do PMDB, esses grupos todos, isso é só suposição, eu sei que você vai dizer que não dá ainda para se pensar, mas como fica o quadro a partir de agora? Wellington, eu sempre tive uma análise política que se eu fosse reeleito, encerrava um ciclo político na vida de Votorantim. Sim. Porque quando você pega as candidaturas e os nomes que estão aí, mesmo eu tenho 47 anos de idade, mas já disputei 3, 4 eleições. Se eu fosse reeleito, o que aconteceria? E aí não vou fulanizar, pelo amor de Deus, não coloca nisso como dá a impressão de... Mas o candidato do PSDB já estaria na sua 4ª derrota, não teria mais força de retorno.
dificilmente o candidato Cassola, ou o ex-prefeito Cassola, retornaria num quadro desse. Nasceriam obrigatoriamente todas essas lideranças que estão surgindo. No campo da oposição, o Fernando, o Marcos Manso, meu vice, o Marcão Papeleiro, o Miramontes, outros nomes, todo mundo ficaria no mesmo patamar, com direito... Até a Fabiola, né? A Fabiola, bem lembrado, com direito a fazer a disputa eleitoral. Nasceria um novo grupo político, novas lideranças. Teríamos 6, 7 candidatos a prefeitos. Mais opções. Mais opções. Renovaria o quadro político da cidade até que fechasse. Bom. Eu não vencendo, olha onde é que nós voltamos. Nós vamos perpetuar os grupos políticos na cidade. Por quê? Porque no campo da situação futura, embora o Erinaldo diga que não vai ser candidato novamente, e ele tem que dizer isso, primeiro para que no campo dele, o Silvano é um candidato, então o Silvano tem que estar próximo, o vice tem que falar, olha, eu tenho perspectiva de daqui 4 anos eu ser candidato a prefeito. Se o prefeito já diz, olha, o meu projeto é de 8, eu já crio um problema. No campo... Então, assim, resumindo, a fala do Erinaldo pode não se confirmar, daqui 4 anos ele pode sair candidato. Como a sua pode não se confirmar? É evidente que no campo político, essa fala, quando você pega a pesquisa na mão, quando você tem um quadro favorável ou desfavorável, você vai fazer uma análise de conjuntura naquela época, naquele momento. Né? É evidente isso. Por isso que as minhas palavras, eu não tenho horizonte, eu não vou conspirar para. Mas eu continuo militante. Nessa militância... está afirmando como o Fernando já afirma que daqui 4 anos ele vai ser candidato. Exatamente, porque do ponto de vista pessoal, não é uma vontade pessoal, eu não tenho nenhum desejo pessoal, não tenho mesmo, de ser candidato. Eu estou falando tudo em tese agora. Não tenho esse desejo pessoal, mas eu continuo militando no grupo político. Então, as conjunturas políticas é que dizem a situação. Mas... Então, você tem o Erinaldo com possibilidade de ir para a reeleição. Aí, no campo dele ainda, porque para mim está no campo dele, o candidato do DEM pode se aliar a esse grupo político ou ser oposição. No nosso campo, vai haver uma remodelação. É óbvio que vai. Faria algum palpite nessa então, no nosso campo, tem opções do Marcão, do Marcos Manso, do próprio Jair, do Miramontes... estou falando de teoria, o meu nome. Então, de que forma nós vamos conduzir aqui, vai determinar. Se nós vamos conduzir de forma unificada, vamos construir um projeto de oposição na cidade, vamos deixar a questão do nome para ser dita lá na frente, para ser vista diante da conjuntura, mas nesse momento vamos cumprir o nosso papel de uma oposição responsável no nosso município, nós vamos caminhar a partir disso. Esse é um projeto que eu acho que tem que ser costurado agora. E que os grupos de vereadores eleitos pela futura oposição estão tendo, eles estão se reunindo, eles estão montando, nós vamos ter um grupo político com a maioria na Câmara. Não é desprezível um grupo. Esse grupo que estava com o Piveta num grupo só, ele se divide agora, Cassola para um lado, normal, Marcos Manso para o outro? Porque já foi uma junção em 2000. Isso. Houve a junção, está no governo, está junto. Agora... Saiu, agora você faz um redesenho dessa situação, que pode continuar todos juntos, pode haver alguma mudança, alguém pode sair daqui e juntar lá e daí por diante. É o debate político que vai dizer isso agora. Né? Isso faz parte do debate. O que nós temos que ter é juízo, né? Ter tranquilidade. Não é a hora de fazer esse debate. Eu já vi gente que na segunda-feira já pegou o telefone ligando já para presidentes de partido. Olha, estou junto. Eu quero liderar esse projeto já. Já vi gente fazendo isso. É triste, me dói muito ver isso daí. Porque não é um momento apropriado de se fazer esse debate. Eu acho que esse debate começa a acontecer a partir... Nós temos tarefas. Primeira tarefa desse grupo, fazer o presidente da Câmara, fazer a mesa da Câmara, é a primeira tarefa. Segunda tarefa, montar uma oposição responsável. Terceira tarefa, a partir da oposição responsável, ir dialogando com a sociedade, construir uma oposição diferente, uma oposição nova, renovando os quadros políticos. O Votorantim disse que quer renovação de quadros, de ideias. Então, isso tem que ser feito. Eu acho que tem tarefas a serem concluídas
e que se esse grupo tiver clareza disso, ele continua junto. Se não tiver clareza, cada um vai para um lado e aí vai ter muita dificuldade no futuro. Acaba se dividindo, né? Com muita dificuldade. Foi há 12 anos. Exatamente. 12 anos Mas foi uma pena para a democracia de Votorantim. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade muito grande de renovarmos completamente o quadro político. Infelizmente, agora, nós mantemos os mesmos quadros políticos. A próxima eleição vai ser feita por quem? Pelos mesmos nomes políticos. Ou pelos mesmos grupos políticos. Tá, no nosso campo é Jair, sou eu, é Marcos Manso, mas é o mesmo grupo político, é Marcão Papeleiro, é o mesmo grupo político. Pode mudar a posição, talvez. Exato. No campo de lá, é o mesmo grupo político do PSDB. Outro campo do DEM vai ter que fazer articulação política com qualquer um dos campos, senão não chega. Então, está evidente a situação, né? A democracia em Votorantim, nesse campo, ela permanece estabilizada, né? Ou seja, estabilizada não, ela permanece ultrapassada. Você acredita que com a derrota, né, vamos chamar assim, desarticula, você perde essa união que vinha acontecendo? Perde porque você tinha um governo que era o centro. O centro de tudo. Por isso que agora tem que ter projeto. Porque se ficar em torno de pessoas, aí as vaidades falam mais altos, né? Por falar em vaidade, eu sei que é um assunto que você não gosta de tocar, mas assim, no processo eleitoral ainda, ver a família do Jair Caçola apoiando o Fernando, te incomodou, te chateou? Primeiro a gente precisa confirmar isso, né? A exceção do o Itamar Caçola realmente apoiou o vereador Fernando. Não tive oportunidade de conversar mais com o Jair depois das eleições, então eu não sei, né? Conversar? Não, então eu não sei realmente o posicionamento, como é que ficou, como é que não ficou. Tem muito disque-disque, né? Então, é uma coisa que eu só vou realmente me posicionar quando os fatos forem concretos. Ok. Vamos prosseguir então? Vamos encerrar o telefone, porque estamos com o horário, né? Isso. O prefeito tem um compromisso às 9h30, né? É o Natal Sem Fome lá do pessoal dos Fuegos, né? Los Fuegos. Um trabalho fantástico. Eles vão, não só Los Fuegos, que é um outro grupo, né? Parabenizar o Tilica, né? Mas que um grupo fantástico esse povo. Conhece. Então vamos agilizar que nós vamos temos ler muitas quem ligou dúvidas. até agora? Vamos falar da Não, notícia. Falando, poxa, boicote. Nós temos aqui uma pauta com o nome Notícia Bombástica. Você está curioso para saber o que é essa notícia bombástica? Eu também estou. Na entrevista à Rádio Ipanema, o prefeito disse que tem essa notícia bombástica relacionada a uma nova conquista para a cidade. Vamos ouvir ele falando isso. Jornal da Ipanema. A palavra do prefeito. Prefeito Pivetta, muito bom dia. Eu gostaria de cumprimentá-lo, prefeito Pivetta. O senhor está nesse espaço aqui do Executivo de Votorantim, está com a mesma disposição, com a mesma fisionomia de sempre, não se alterou nada. Enquanto o prefeito que perdeu a eleição, e ainda não fez o sucessor, não é ele que perdeu a eleição, ele não conseguiu fazer o sucessor, está jogando a toalha por aí, o senhor sabe disso. O senhor está firme e forte no posto, prefeito Pivetta. Bom dia. Bom dia, Ecolim, bom dia, Moreto. Bom dia, quando você diz a fisionomia, você quis dizer assim, bem gordo, não, bem forte, saudável. Uma cara legal, prefeito. Saudável. Baixo. Na realidade, é claro que nós gostaríamos de ter vencido as eleições, estaríamos muito mais felizes. Agora, eu tenho uma responsabilidade com a minha cidade, com a cidade que eu fui eleito para governar. Meu mandato termina dia 31 de dezembro. E, Ecolim, o prefeito que tem tanta coisa para fazer ainda nesses últimos 60 dias, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar. Vai entregar e terminar o seu mandato com dignidade. É isso que interessa. Nós temos muita coisa para fazer na cidade. Começamos essa semana o desfavelamento da Vila Garcia, o chamado Vila Garcia 1, quer dizer, já está em obra o Vila Garcia 2. Praticamente nesse final de semana removemos, e no sentido de que elas vão para um aluguel social, as últimas famílias que restavam na outra área, no Vila Garcia 1. Já começa a obra também esta semana, quer dizer, isso nos dá bastante ânimo. O PA da Vila Nova Votorantim já começou obra no meio da semana passada, quer dizer, as coisas estão acontecendo no nosso município. Tenho ainda algumas notícias que eu diria assim, quase que bombásticas ainda para a cidade, do ponto de vista de desenvolvimento para o nosso município. Solta uma então, prefeito. Não, tem que estar preto no branco. Então, eu acho que isso que nos motiva, né? É continuar fazendo o melhor para a nossa cidade. Jornal da Ipanema.
91,1. A cidade não pode negar, né? Nós não podemos negar que a cidade nos últimos anos teve aí um desenvolvimento acima do anormal dos desenvolvimentos das cidades da nossa região, né? É shopping chegando, condomínios, a qualidade de vida, desfavelamento, enfim. Inclusive eu queria que o prefeito falasse um pouquinho de tudo isso que a cidade conquistou. Mas a pergunta aliás, duas perguntas, né? Essa notícia bombástica aí, que eu imagino que deva ser alguma verba, alguma coisa nesse sentido, que deva estar vindo por aí, mas como não chegou ainda, você não deve ter falado, né? E como que você imagina que a cidade vá, no futuro, reconhecer, né? Porque nós que gostamos da história da cidade, né? A gente está sempre relembrando aí, aliás, todos, né? Todos deixaram aí a sua marca. Aliás, o Marcos Mâncio, essa é uma fala dele, né? Todos os prefeitos deixaram o seu tijolinho. Mas a gente percebe, não, né? Claro, né? Que você deixou um tijolão. Como que você imagina que a cidade vá se referir ao prefeito Pivetta daqui uns anos, como que você entra para a história da cidade? O prefeito que enfrentou os problemas estruturais da cidade. Quais são esses problemas? Problema de desfavelamento. Uma cidade não pode crescer, subsistir com famílias em favela. Esse programa de desfavelamento é um programa que vai resolver e vai contribuir demais para que a cidade saia desse patamar em que ela vem há quase 30 anos convivendo com essa situação. Por isso que eu comemoro, fiquei muito feliz. Poxa, você vai lá no Itapeva, já está no 5º bloco, já está pintando. Eu peguei algumas famílias que nós fomos visitar lá os blocos, as famílias choravam quando entravam dentro, né? Da nova moradia delas. Lá na Vila Garcia, o chamado Vila Garcia 2 ou 1, mas enfim, o do Isabel Ferreira, em obra, entrando em fundação. As famílias da 27 de março, acho que faltam 4 ou 5 famílias, mas as máquinas já estão lá limpando, é uma outra realidade. Isso motiva a gente, né? Aqui no Itapeva, o outro bloco do Itapeva já está no 3º pavimento do primeiro bloco o outro núcleo de desfavelamento, são mais 60 apartamentos. Puxa, isso vai resolver um problemaço da cidade. Estamos atacando. A questão do emprego, a área industrial que nós obtivemos junto ao Grupo Votorantim vai permitir que a gente avance nisso. Aliás, deixa eu dar uma boa notícia, o Grupo Cooper Essa já... notícia, não, tem uma mais forte, mas não vou dar agora. O Grupo Cooper começou as atividades aqui também no Centro Industrial de Votorantim, vai produzir na nossa cidade painéis elétricos blindados, que são aqueles painéis que podem, para as plataformas de petróleo, para postos de gasolina, porque não pode emitir calor, nada disso, né? Começou a atividade na nossa cidade, fantástico. O Shopping Guatemi, obra a todo vapor, né? Impostos em Votorantim, empregos em Votorantim, entrega a obra em setembro do ano que vem, previsão de obra, começa a contratar. Quantos trabalhadores já estão na construção civil trabalhando? Isso é uma maravilha para a cidade, muda a cara da cidade, né? Conseguimos, então isso é estrutural, só para dizer de emprego. A zona industrial da Vila Garcia se consolidando. Na questão da moradia, as novas áreas disponibilizadas para que a gente possa entregar pelo menos mais 2.000 moradias populares para o nosso povo. Então a gente resolve outro problema estrutural. Questão do saneamento básico, gente. O que nós fizemos, e aí quando você fala no futuro, uma das questões é essa, nós estamos resolvendo o problema de saneamento básico futuro, as pessoas não conseguem enxergar isso. A gente que trabalha com planejamento, a gente que olha para frente, a gente consegue enxergar essa situação e já estamos resolvendo. Nós não teremos mais problema de falta de água no Tatiana, o Vidal, o córrego do Vidal, já todo canalizado, a rede de esgoto. Quantos anos? Você vai lá no Estilo agora, não tem mais aquele cheiro, salvou, despoluindo o Rio Sorocaba, né? A adutora começando do Votocel para chegar ao Parque São João, uma nova adutora, novo reservatório para não faltar mais água naquela região. Eu sei que já são coisas, quase 7 milhões investidos aqui. Lá no bairro dos Morros, o biodigestor, eu falei, puxa, quem sabe até dezembro eu consigo entregar pelo menos o biodigestor, que é um pedido pessoal, que é um processo de tratamento de esgoto que eu acredito. Enfim, vai resolver
essa questão para a cidade, definitivamente. Então, é um outro problema estrutural, o problema da malha viária. Nós recuperamos. Votorantim, que cidade tem 98% da sua malha viária asfaltada, gente. E asfalto de qualidade, porque agora também estamos recuperando. Nenhuma. O Rio despoluído. Quer dizer, a minha marca é que eu não trabalhei no varejo, e aí é a tal da política, mas eu trabalhei no geral. Eu trabalhei nas questões estruturais. Pô, estou construindo mais 2 pronto atendimento. Ô, Pivetta, isso... Um lá no Jataí, que já saiu da fase de fundação, as pessoas começam a enxergar, e outro, quando a gente fala Vila Nova, não é região nordeste, noroeste da cidade, eu não sei nem, vocês que são bons em geografia, mas que vai abranger, está sendo construído ali no Jardim Paulista, eu acho que é noroeste, né? É ali no Jardim Paulista, que vai pegar rio acima do São Mateus até o Archila. Então você vai ter um pronto atendimento com 40 mil pessoas lá, um pronto atendimento com 40 mil pessoas no Jataí, que vai atender aquela região, e um outro pronto atendimento central, que pode, e era meu projeto, transformar-se em pronto-socorro. Nós não temos pronto-socorro na cidade, né? Que daria um atendimento melhor, porque saúde você resolve em médio e longo prazo. Então, nós estamos deixando essas heranças, né, prontas para a cidade. E a outra muito grande, que começa a obra, se Deus permitir, nos próximos dias, que pega desde a Vila Pardini até o Santos Dumont, que são os chamados piscinões, reservatórios de água, para que toda aquela bacia de contenção, e se pensar no futuro, é não deixar ter enchente no centro da cidade, no Jardim Bandeirantes, naquela região. São reservatórios onde você tem aquela taboa, vai dar lugar a lagos, né? E não só lagos, que eu dou o exemplo do Campolim para as pessoas entenderem o que é o Campolim. São reservatórios de água. E aí você tem pista de caminhada, você tem ciclovia, você tem parques e daí por diante, né? E isso que vai se transformar do Santos Dumont, onde tem aqueles calçadões, até a Vila Pardini. Uma obra de 12 milhões de reais que está faltando a autorização da CETESB, que me parece que saiu hoje, para que a gente possa mandar para a Caixa e iniciar a obra. Então, é muita coisa que a gente está deixando. Pivetta, então, muita coisa que está deixando e muita coisa importante que está em fase de início ou vai terminar nos próximos 2 anos. O meu melhor momento seria o próximo governo. Exatamente. Eu sei que, até imagino a sua resposta, né? Mas não te dá uma preocupação de ficar na conta do futuro prefeito toda essa porque assim, conquistas. A gente tem que admitir uma coisa, aliás, você já admitiu isso, aliás, faz tempo que você admite, que você se comunicou mal, né? Se comunicou mal. Talvez, a partir de agora, a comunicação, né, fica mais difícil ainda. Claro. E tudo isso vai ficar para a gestão que está chegando. Sem dúvida alguma. Então, como que você lida com isso? Saber que você está deixando É terrível, Wellington. Porque hoje, por exemplo, eu estava com a equipe de engenharia discutindo o projeto técnico do ginásio de esporte da Vila Nova Votorantim. Ou seja, porque eu tenho que encaminhar tudo isso para a Caixa. Eu tenho que deixar tudo pronto, passou o período eleitoral, para que a Caixa, toda a parte burocrática, que demora 1 ano e meio, 2 anos, que ninguém vê, é papel. Eu fiz. A parte da obra, que é da visibilidade, vai agora. Mas corre o risco do próximo governo não dar continuidade nesses papéis? Aí tem obras. É importante, obras. Daí a importância de eu começar essas obras, de eu deixá-las montadas, para que a população... Com verba destinada, obviamente. Porque o Erinaldo, prefeito eleito, esteve aqui, nós questionamos, e ele falou que todas as obras iniciadas que tenham verba para ser concluídas, serão concluídas. Então, todas essas obras, elas têm verbas empenhadas já? Sim, são convênios com o governo federal. O governo federal, ao fazer o convênio, ele já aloca o recurso necessário. Olha, nesse momento, nós estamos construindo uma unidade básica de saúde no Promorar. Recurso federal. Uma unidade básica de saúde próxima ao São Lucas, chamado Jardim Cristal, porque não havia terreno de São Lucas, então no São Lucas. Um pronto atendimento no Jataí, um pronto atendimento, como eu já falei, naquela região. A Praça do Esporte e da Cultura no Itapeva, que é uma praça, você sabe muito bem o quanto ela foi idealizada pela Universidade Federal de Brasília,
É uma praça que vai ter toda a modalidade de esporte e de cultura, com anfiteatro, biblioteca, é fantástica, sendo construída, neste momento, lá no Itapeva. O desfavelamento numa fase adiantada de construção. A creche do Parque São João, recurso federal. A creche da Vila Ondina, recurso federal, está em construção. A creche do Green Valley, que hoje nós encaminhamos a documentação para o governo do estado, para ele aprovar, que também, bem lembrado, deixei terreno desapropriado, projeto para ser aprovado, praticamente para contratar a empresa no ano que vem e iniciar obra. Né? Então, tem as verbas, elas terão... Todas elas com convênios de governo, né? Todas elas destinadas. Né? A Escola do São Mateus é a escola que nós estamos construindo em parceria com o governo do estado, mas o governo do estado tem uma parte de recurso e nós temos outra parte de recurso para dar alguns exemplos, apenas alguns exemplos, de obras que nós estamos deixando e obras importantíssimas para a cidade. Eu ainda consigo entregar até o final do ano a reforma do posto de saúde da UBS da Vila Morim, a reforma do posto de saúde do Parque Bela Vista, o espaço jovem do Jardim Toledo, eu consigo entregar, nós estamos largando o pau para entregar até o final do ano. Entrego semana que vem a quadra de malha, etc., da Vila Nova Votorantim. Entrego nos próximos dias o espaço jovem da Vila Nova Votorantim. Nós estamos trabalhando, por isso que eu digo, eu não tenho tempo para ficar me lamuriando. E qual é a notícia bombástica? Só para terminar, fizemos, logo depois da eleição, o recap de grande parte da Gisele Constantino. Deixei um acordo assinado com o Shopping Iguatemi para que ele faça todo o restante de recap, intervenções viárias, etc., etc., até 3 meses antes da inauguração do próximo shopping. Então, também, o próximo prefeito já recebe isso de graça. Cláudio Pinto do Nascimento, toda aquela região feita por conta do Shopping Iguatemi. Começa nos próximos dias, a rotatória próxima ali ao Jornal Ipanema, aquela rotatória, começa nos próximos dias, graças a esse acordo com o Shopping Iguatemi. Coloquei semáforo próximo ao bombeiro depois das eleições. Fiz o recap agora, entreguei semana passada a recap na Vila Morim, que nós fizemos também, entregamos o recap. Tem ainda recap no Vossoroca para fazer, não sei se chegamos já a concluir na rua Silvio, tem uma rua ainda para recapearmos. Estamos trabalhando. Então eu quero mostrar para a população também o seguinte, aquilo que nós falávamos, o osso eu roí, agora era a parte fácil. Infelizmente não conseguimos demonstrar isso suficientemente, porque as coisas estão saindo, elas estão acontecendo. E aí uma das coisas que as pessoas dizem, mas é fazendo em época de eleição. Primeiro que pegamos 2 anos de crise. Segundo, que um processo desse de recurso demora 3 anos. Porque você pede para o governo, aí ele tem que botar no orçamento do ano seguinte, para depois ele liberar, fazer o convênio, para depois você fazer todo o projeto junto à Caixa, todo o trâmite junto à Caixa, a questão ambiental demora 1 ano e pouco, para depois você botar na rua. Então, é no 4º ano sempre que você vai colocar as grandes questões na rua. Não é porque é época de eleição, é porque funciona assim. E qual é a notícia bombástica? Deixa para a semana que vem, né? Deixa para a semana que vem, como não tem como. assim? É porque eu preciso de alguns documentos ainda. Mas não pode Mas ser é na mesma linha. É na mesma linha, nós vamos deixar uma coisa muito bacana para a cidade de Votorantim, muito bem encaminhada, que vai resolver um dos problemas estruturais da cidade também, e vamos deixar isso muito bem alinhavado para que o próximo governo também tenha facilidade. Aí você diz para mim, a questão do lembrar, eu tenho interesse em que o próximo governo dê sequência a essas obras que nós estamos fazendo. Primeiro, porque não há como negar a origem delas. Não há como negar. Quem começou, como que surgiu. Claro que a placa que ficará lá é a placa do próximo prefeito. Mas é um debate de comunicação. Porque as coisas complicadas vão jogar na minha costa. Claro que a cidade tem problema. Então, todo problema que tem, e é natural, o próximo prefeito vai dizer, olha, eu herdei, então que também diga as coisas que herdou em condições de executar. Então, eu quero deixar o máximo de marcas que não estão acontecendo agora. São coisas que nós estamos trabalhando há 2, 3 anos atrás, mas que calharam de ter a solução
nesse momento. Você quer ver uma coisa que eu não estou colocando à mão, mas poderia? O Centro Olímpico Não, nós conseguimos com o Grupo Votorantim... Da Santa Helena. Da Santa Helena. Toda aquela área da Santa Helena, o meu projeto era fazer um Centro Olímpico. Eu não fui buscar chave, porque nem dá. Já está passada a papelada para a gente, com recurso de 100 mil por ano que o Grupo Votorantim vai depositar, para manter o projeto olímpico, vai até as Olimpíadas, e para manter ali o NAI, que é o Núcleo de Atendimento, ou PAI, o Programa de Atendimento Integrado, à juventude especificamente, sobretudo, e em alguns casos aqueles que cometem delito, o primeiro delito. É um baita de um projeto. Eu poderia colocar marca, mas aí é injusto porque envolve patrimônio, envolve custo de deixar guardas, é injusto com a cidade. Então aí não tem como, né? Mas é uma coisa que nós pegamos, que nós conseguimos, e o próximo governo só vai ter o trabalho de pegar a chave e começar a montar o projeto e executar. Piveta, só para terminar aqui, qual o maior orgulho seu dia 31, você termina, de tudo isso, o que mais satisfação te dá? A hora ter que você investido nas pessoas, ter feito a diferença na vida das pessoas, reduzir mortalidade infantil, salvei vidas, melhorei os indicadores de qualidade da educação, demos oportunidade para a nossa juventude, melhoramos todos os indicadores da área da saúde, estamos deixando uma nova cidade. As pessoas chegam em Votorantim hoje, elas têm orgulho de morar em Votorantim. Eu acho que esse é o legado que a gente tem, e comecei a fazer isso a partir das pessoas que mais precisavam. Lá no Jardim Primavera, me revoltava cada vez que eu fazia recap aqui no centro, também recapeamos, né? As pessoas estão fazendo obra no centro. Mas, Dio, você conhece onde fica o Jardim Primavera? Foi o primeiro bairro que eu asfaltei e as pessoas não sabem onde é. É lá depois do Novo Mundo. E você nunca foi visitar e achava que o governo estava parado. Mas foi lá em 2009 que começamos a partir daquela região, né? Então, o legado é o legado de ter feito a diferença na vida das pessoas. A cidade tinha 10 creches, Wellington. Eu vou deixar com 17. É pouca coisa? Em 40 e tantos anos de vida da cidade, 10. Vou deixar com 17. Então, vamos lá. Nós fizemos o cidadão votorantinense ter orgulho, ter cidade, com problemas. Claro que a cidade tem problemas, mas o orgulho de ser votorantinense. Pessoal, ligou aí, Luciana? Muita gente ligou. Vamos lá, então. Vamos rapidamente Isso. todos. Não, Temos gente, que já ler. vai. Maria Aparecida Correia, da Vila Nova, diz que o programa está ótimo. Eu peço até a gentileza para o Rony pegar a urna, né? Para a gente pôr aqui os papéis. Maria Lúcia Lima, do Vossoroca, abraço ao Wellington, a mim e a todos que estão aqui. Lauren Ferraz Lima, do Mirante dos OVNIs, nos acompanhando, manda um abraço para o prefeito. Salvador Miranda, do Icatu, também manda abraço. Sandro Carlos Andrade, da Vila Nova, também manda abraço. Marcelo Bancaleiro, do Centro, ele é do PT, né? Abraço, prefeito. Vamos manter a memória viva do que o senhor fez em Votorantim. Maria Santos, da Chave. Na reunião que foi feita com os professores, nessa reunião o prefeito falou que tinha um resíduo da Fundeb que iria ser pago em 3 vezes. E agora foram ver e disseram que não tem nada para receber. O que o senhor tem a dizer? Informação equivocada, não sei com quem viu, não sei de que forma. Tive reunião com professores ontem, inclusive, projeto de lei na Câmara, vamos repartir resíduo de Fundeb ainda este ano. Portanto, é o que eu digo da Rádio Peu. Fomos ver. Foi ver onde? Com quem? Não diz, né? Gozar. Vamos ver, daí fica espalhando como se fosse verdade. Isso que, infelizmente, com todo respeito, a pessoa acaba nos irritando, porque coloca como verdade uma coisa que não é verdade. Maria Antônia, da Vila Amorim, parabéns ao prefeito, porque ele foi o único prefeito que olhou por nós aqui da Vila Amorim. Ele foi um prefeito muito bom. Edito Silva, da Vila Nova, queria saber por que ele diminuiu a verba da cultura, já que os professores da cultura ficaram 1 ano sem receber. Bom, já foi aí resolvido, vai voltar a verba para a cultura e, se Deus quiser, nenhum professor vai ficar sem receber. Maria Luzia Nunes, da Vila Irineu, abraço do Andinho, da Fabiana, Juan, Ninha, Vô Dalvison, Vó Nice, Andréia, João, tudo para o Piveta. João Laureano, do Rio Acima. Nossa, é o nome da rua lá. Abraço ao Piveta, sentimos muito por ter perdido a eleição.
Elcio Ribeiro Lima, do Jardim Clarice, nos acompanhando, manda abraços. Daniela Aparecida Batista, também do Clarice, manda abraços também. Ana Beatriz Gonzaga, da Vila Irineu, abraço. Ao João, Maria Luísa, Luan, de novo, vó Davison, Vanice, Andinho e Fabiana, tá o povo todo Família aqui. toda. Rogério de Assis, do Votocel, queria saber se os apartamentos do Votocel vai sair, os moradores da favela do Votocel querem saber se vai sair os apartamentos do Votorantim sem favela. Nos próximos dias, nós estaremos conversando com os moradores do Votocel para iniciarmos o programa de aluguel social com eles. Foi objeto da reunião com a Caixa Federal que aconteceu ontem, com a presença do prefeito eleito, para que os compromissos que nós assumirmos com esses moradores possam ser cumpridos pela próxima gestão. Certo. Desirê Cáceres Maganhato, da Campos Sales, Sorocaba, nos assistindo Chique. pela internet, manda abraços a todos nós, eu acho que eu conheço. O Derek Cáceres Maganhato também, parente, né? Lá. Elisete Beranger, da Barra Funda, queria saber sobre o Fundep, se existe o valor a ser rateado neste ano. Já foi respondido, respondendo. vai ter. Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, manda abraço a todos. Sandra Maria, do Parque Bela Vista, parabeniza o prefeito pela sua humildade e por tudo que ele fez em Votorantim, enquanto prefeito. Por todo o progresso de nossa cidade e pela forma que ele governou, chegando até o povo, prefeito nos bairros. Fernando Ribeiro, do Vossoroca, muitos votaram no Fernando em forma de protesto e hoje estão decepcionados por terem dado a vitória ao Irinaldo. O que o senhor acha disso, se nem mesmo o prefeito eleito acreditava que isso iria acontecer? Já respondemos no início. Já falou aí da conjuntura política. A Lindinalva, do Jardim Paulista, sempre nos acompanhando. Manda um beijos ao Wellington, a mim, ao prefeito Piveta. Obrigada, Lindinalva. Quer saber o que aconteceu do senhor não ganhar, já que estava fazendo um bom trabalho. Agora as pessoas estão arrependidas. Ele deixou a cidade linda. Já respondeu no início, é que muitas pessoas ligaram no início, né, do programa. O Nivaldo, presidente do projeto social do Bicicross de Votorantim do Parque Jataí.